Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto. Hoje nós vamos começar uma série aqui no nosso canal falando a respeito de mulheres de fé da Bíblia. É claro que não é possível falar de todas as mulheres de fé que a Bíblia nos relata, mas nós iremos falar aqui de vários exemplos para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia acerca da fé dessas mulheres, da conduta que elas tiveram em situações difíceis. E eu acredito que também as promessas que estavam sobre elas também estão sobre as nossas vidas, porque elas são vivas, são poderosas e são para os nossos dias hoje. Então, que nós possamos aprender juntas aqui. Amém? Este é o meu convite para você. Vamos juntas nesta caminhada e hoje, para começar, nós vamos falar nada mais, nada menos que Sara. Sara, que foi esposa de Abraão. Muito conhecidos na palavra, eram ali os patriarcas, matriarcas, no início de toda a história bíblica, a história de Israel. E eu convido você a ler a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Olha, aqui o Senhor faz o chamado a Abrão e, consequentemente, a Sara, sua esposa. Aqui eles ainda se chamavam Abrão e Sarai. E então, muito obedientes e cheios de fé, eles saíram do lugar de onde eles moravam e começaram esta caminhada sem saber exatamente o lugar que eles teriam que chegar. Porém, Sara o acompanhou como uma boa esposa. Nós vemos aí um exemplo de Sara como uma boa esposa. Nós não vemos a Bíblia relatando que ela reclamava, porque imaginem naquela época, eles tinham que armar tendas, desarmar tendas, sair de um lugar e ir para o outro. E muitas coisas eram tão difíceis naquela época, apesar de serem uma família bem-sucedida, de terem servos, de terem pessoas ali o servindo à sua disposição, mas não eram tão fáceis assim como nós hoje em dia. E então Sara, como uma mulher submissa, que estava debaixo da mesma missão do seu esposo, como uma mulher que estava ao lado, uma mulher que era companheira, que era uma ajudadora, assim como nós também precisamos ser, né, como boas esposas para os nossos maridos. Sara demonstrou tudo isso, que ela esteve ao lado durante todo este tempo. Olha o que nos diz em Gênesis 15, os versículos 5 ao 7. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Aqui o Senhor faz uma aliança com Abraão e diz que a descendência dele seria como as estrelas do céu, assim seria a sua posteridade. Porém, Sara, nós vemos no capítulo 16, Sara, ela não era estéril, não podia ter filhos, e então ela resolveu dar um jeitinho. Ela resolveu dar a sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós conhecemos a história. Deu seríssimos problemas até o dia de hoje. Me chamou muita atenção também o versículo 7 do capítulo 15, quando o Senhor diz para Abraão: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus. E eu por um momento parei para pensar, o Senhor nos tirou de tantas situações ou de lugares, o Senhor nos tirou de uma vida que não valia a pena, o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos tirou, o Senhor tem propósitos em nossas vidas, Ele tem nos colocado em lugares mais altos do que nós poderíamos imaginar.
e que nós possamos ver de onde nós saímos, onde nós estamos agora, onde nós podemos chegar com o Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas e que nós possamos estar dispostas neste tempo a servi-lo com amor, a honrar a Ele através do nosso exemplo, das nossas palavras, das nossas atitudes. E olha o que a palavra de Deus nos fala a respeito de Sara, do exemplo que ela nos dá em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 3 ao 6. Vamos ler comigo? Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. Aqui a palavra de Deus nos diz que Sara, ela tinha um espírito manso e tranquilo, e que ela obedeceu, ela foi citada aqui na palavra de Deus como uma mulher entre as mulheres santas da palavra e uma mulher exemplar que estava submissa, que era submissa ao seu marido. E nem sempre isso acontece conosco, não é mesmo? Nem sempre a nossa palavra é mansa, é tranquila, por mais que a gente queira. Muitas vezes a gente fica estressada, nervosa com situações, às vezes falamos de forma errada, nos excedemos em falar, e Sara nos deixou um grande exemplo, que é possível sim ser uma mulher, uma esposa, que tem um falar manso, tranquilo. Pode ser muito difícil para algumas de nós, né, que é mais agitada, que gosta de falar, mas, porém, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e nós podemos contar com ele. O fruto do Espírito, dentre o fruto do Espírito nós vemos mansidão, nós vemos domínio próprio, e que nós possamos cada dia mais nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos então conseguir ter esta tranquilidade, esta mansidão na nossa conduta, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de tratar as pessoas e principalmente o nosso marido, que é o que o Senhor colocou ao nosso lado, que tem cuidado das nossas vidas. E no capítulo 17 de Gênesis, versículo 5, nós vamos ler, e o versículo 15 nos diz assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O versículo 15 nos diz: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara. Aqui nós vemos Deus mudando o nome de Abrão e Sarai. Abrão, que em hebraico é Avram, que significa pai exaltado, ele deu o nome de Abraão, em hebraico Avraham, que significa pai de multidões. E a Sarai, em hebraico também é a mesma forma de falar, Sarai, ele deu o nome de Sara, que a pronúncia em hebraico é Sará, que significa princesa. Nós vemos aqui uma mudança no nome deles. E eu acredito que o Senhor ali estava marcando um novo tempo na vida deles. Uma nova vida. Assim como eu acredito que você que está me acompanhando, está me ouvindo, talvez já tenha tido este novo tempo, este novo renascimento. Mas se você ainda não teve, eu te digo que através de Jesus Cristo, você pode ser uma nova criatura e ter a sua vida marcada por um novo tempo, um novo começo na sua vida. Deus, ele nos dá esta oportunidade de recomeçar. Ele nos dá esta oportunidade através do Senhor Jesus, através da sua palavra, de começar tudo de novo e fazer o melhor e sermos melhores para Ele e para a glória dele. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, é um versículo que eu gosto muito e fala assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Em outra versão da palavra, nos diz
Existe algo impossível para o Senhor? Para o Senhor não existe nada impossível. E no capítulo 21, a palavra de Deus diz que o Senhor visitou a Sara, o versículo 1. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara, estéril, idosa, já tinha cessado o costume das mulheres, mas ela gerou um filho, o filho da promessa. Ela recebeu este grande milagre na sua vida. Hoje, eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei qual é o milagre que você está esperando, qual o milagre que você precisa, qual a promessa que Deus fez na sua vida que ainda não se cumpriu. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso e Ele é o mesmo que cumpre promessas, o mesmo Deus de Sara. Ele é conosco hoje. Que nós não possamos desfalecer na nossa fé, que nós possamos nos fortalecer em fé, confiando no Senhor todos os dias, acreditando naquilo que Ele disse a nosso respeito. O exemplo de Sara para nós como uma mulher de fé é tão importante que ela está relatada entre os heróis da fé que nos fala lá em Hebreus capítulo 11. No versículo 11 de Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Aqui está uma palavrinha-chave, porque muitas vezes nós não queremos esperar. Hoje as pessoas querem tudo rápido, tudo instantâneo, e muitas vezes, como nós vemos na vida de Sara, leva-se anos e anos para acontecer, para se cumprir uma promessa ou para um milagre ser gerado. Sara teve falhas também, mas ainda assim, ela perseverou na fé. E Deus a honrou e realizou o milagre na vida dela, na vida da sua família. E que nós também, a exemplo de Sara, possamos saber esperar o tempo de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, quando Deus cumpriu a promessa na vida dela, diz que no tempo determinado pelo Senhor, Ele cumpriu. Muitas vezes nós não sabemos o tempo determinado, mas o Senhor tem o seu tempo. E Ele vai cumprir cada promessa que Ele nos fez. Quero compartilhar com vocês agora uma experiência que eu tive, algumas das experiências que eu tive em relação a esses textos que nós lemos, em relação a este exemplo de fé, que é através da vida de Sara. Quando Deus começou a colocar no meu coração que Ele tinha um propósito comigo em Israel, eu ainda não sabia como ia ser, mas como eu não era casada, então eu pensei, pode ser através de um casamento com alguém de lá. E eu orava ao Senhor sempre colocando esse desejo, este sonho de me casar. E aí, agora então o Senhor estava conduzindo o meu desejo de realizar a obra dele em Israel, e o que seria muito mais difícil, não é mesmo? Porque praticamente seria impossível para mim. Mas eu colocava diante do Senhor. E certa vez uma pessoa me disse, você está 100% certa disso, de você tomar esta mudança, de deixar tudo? E naquela época eu ainda não estava 100% certa, mas eu continuei buscando e o Senhor continuou falando e me direcionando passo a passo, e depois Ele foi abrindo as portas para mim. Mas eu quero deixar aqui este exemplo, porque o Senhor, Ele cumpriu na minha vida esta palavra, mas eu continuei perseverando e buscando a direção dEle. Hoje, talvez você já está 100% do chamado de Deus na sua vida. Se você tem 100% de certeza daquilo que o Senhor te escolheu para fazer, do lugar onde o Senhor quer que você esteja, então eu quero te dizer, não tenha medo, tome esta decisão, saia desta terra, deste lugar e vá para onde o Senhor tem te chamado. Talvez pode ser uma mudança física, mas talvez pode ser uma mudança interna. Que nós possamos estar abertas a mudanças na nossa vida. Mudanças
não são fáceis. Por mais que a gente tenha um sonho, um desejo, assim como aconteceu na minha vida. Quando eu me casei e me mudei para cá, eu morava sozinha, tinha a minha casa, era uma casa pequena, as coisas não eram assim novas, porque eu tinha ganhado já usado, mas são coisas que eram minhas. E eu tinha minhas roupas, calçados, muitas coisas, objetos, coisas da cozinha, coisas da sala, do quarto. E então essa mudança, como seria uma mudança de país, eu tive que resumir toda a minha vida e colocar dentro de 2 malas. E seria muito difícil escolher o que eu iria trazer ou não. Livros, bíblias. Então eu tive que começar a me desapegar de tudo isso, começar a dar coisas, a doar coisas. É claro que eu dei para minha família, para pessoas próximas, queridas, mas isso também às vezes nos dói, ter que desfazer de coisas. E muito além disso, muito além de uma renúncia de pertences, de coisas, objetos, coisas materiais, também isto envolvia uma renúncia de estar longe da família, estar longe do meu país, dos meus costumes, estar longe da minha igreja. E isso é uma decisão que muitas vezes dói bastante e é uma mudança muito grande e drástica na nossa vida. Mas se você está certo daquilo que Deus tem para você, tenha certeza, o Senhor ele vai à sua frente e ele vai te abençoar, ele vai honrar você e a sua fé pela sua decisão e pelas suas atitudes. Então fique aqui o exemplo de Sara para nós, que nós possamos ser mulheres de fé, de perseverança, ser esposas que são obedientes, que são submissas, estão debaixo da mesma missão dos seus maridos. Que sejamos bênção na nossa casa e onde o Senhor nos levar e nos colocar. Espero que Deus tenha falado ao seu coração durante esta palavra, assim como Ele falou ao meu coração, que nós possamos estar com o coração aberto para as mudanças que Ele tem na nossa vida, que Ele quer fazer na nossa vida, que nós não venhamos estar presas a coisas, a coisinhas desta terra, que nós possamos estar dispostas a até mesmo mudanças grandes. E eu quero te convidar a continuar, seguir me acompanhando e continuar comigo durante esta série. Nós teremos várias outras mulheres que vamos refletir acerca do exemplo delas na palavra de Deus. Se você também gostou desta mensagem, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém. É muito importante também nós abençoarmos vidas através daquilo que nós temos recebido, doarmos aquilo que nós temos recebido. De graça recebemos, de graça damos. Amém? Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe esta palavra e até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe muito, abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.